Bom dia a todos. Quero saudá-los com graça e paz da parte do Senhor Jesus. Hoje é a sexta-feira, chamada Santa, da semana da Páscoa, quando nós relembramos a paixão de Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 3, verso 19, numa referência ao Senhor Jesus Cristo, assim está dito: A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Era madrugada ainda, ali pelas 3 horas da manhã, quando Jesus foi conduzido perante o Sinédrio, que era o supremo concílio dos judeus para os assuntos religiosos. Os poderes das trevas estavam prevalecendo. Os planos diabólicos para tirar a vida de Jesus estavam sendo colocados em prática apressadamente. E Jesus passaria a sofrer, a partir desse tempo, os mais duros golpes contra a sua pessoa. Porém, antes de prosseguir nessa reflexão, mais uma vez eu chamo a atenção de todos vocês para o fato de que hoje relembramos o dia mais sombrio da história da humanidade. É sexta-feira, mas aguardem, o domingo vem aí. Diferentemente do que deveria ter ocorrido, os membros do Sinédrio reuniram-se não com a intenção de investigar a verdade, antes eles próprios tentavam produzir algum falso testemunho a fim de incriminar Jesus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 26, nos versos 59 e 60, registra que eles não puderam apresentar um só motivo para condená-lo, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. A justificativa que encontraram para finalmente condenar Jesus foi a de ter ele afirmado a verdade, conforme lemos nos versos seguintes. Ou seja, Jesus foi condenado à morte por ter declarado que é o Filho do Deus vivo. Após ter feito essa declaração, os membros do Sinédrio cuspiram no seu rosto, zombaram dele e se puseram a espancá-lo. Enquanto isso acontecia, ali, naquele mesmo local, no pátio da casa onde Jesus estava sendo julgado de forma ilícita, Pedro, um dos seus discípulos, se debatia com questões de fé e de lealdade para com Jesus. Amedrontado, confuso e sentindo-se ameaçado, Pedro simplesmente negou conhecer Jesus. As horas foram passando. Ao clarear o dia, no amanhecer daquela sexta-feira, o Sinédrio reuniu-se novamente e, depois de terem amarrado Jesus como se fosse um perigoso elemento, eles seguiram em comitiva até o palácio de Pôncio Pilatos, que era a autoridade da parte de Roma para aquela região da Palestina. E perante Pilatos, Jesus foi acusado falsamente pelas autoridades religiosas. Pilatos admirou-se de Jesus nada a responder com relação a toda a acusação que sofria. E percebendo que por inveja o tinham entregue para ser morto, ele resolveu então mandar Jesus para Herodes, porque Herodes era o responsável da parte de Roma pela região da Galileia. E como ele entendia que ali era um conflito daquela região, enviou Jesus para lá. Ao chegar até lá, Herodes aproveitou a ocasião não para tratar do assunto devido, mas para exigir de Jesus que lhe apresentasse um espetáculo particular, realizando então na sua frente algum tipo de sinal ou de milagre. E como Jesus nada fez, Herodes então passou a desprezá-lo e a escarnecer dele juntamente com aqueles outros da sua guarda. E vestindo de uma veste extravagante, a fim de expô-lo ao ridículo, o devolveu novamente a Pilatos. Pilatos verificou todas as coisas
e não encontrou nada nos atos de Jesus que pudesse torná-lo digno de morte. E por essa razão, recorrendo a um costume praticado por aquela ocasião da festa, que era o de soltar um preso, ele mandou trazer do cárcere a Barrabás, um violento malfeitor, para que o povo escolhesse quem deveria ser solto. Pilatos fez isso pensando que o povo escolheria soltar Jesus. Mas os principais sacerdotes e os anciãos incitaram a multidão no sentido de que se lhes soltasse de preferência Barrabás, conforme está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, verso 11. Ou seja, preferiram o anarquista, o amotinador, e não o príncipe da paz. Preferiram o homem violento e não o manso e humilde de coração. Eles preferiram o outro Jesus, porque Jesus era o primeiro nome de Barrabás. Aquele homem se chamava Jesus Barrabás. Jesus era um nome muito comum entre os judeus. E eles preferiram Jesus Barrabás, o homicida, ao invés de Jesus o Cristo, o autor da vida. Eu creio que nem mesmo Barrabás esperava por isso. E não foi sem causa que João afirmou: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pilatos, então, lavou as suas mãos no gesto típico de quem diz: eu não tenho nada a ver com isso. Jesus foi condenado à pena de morte. A seguir, Pilatos entregou Jesus para sua soldadesca para que Jesus fosse açoitado severamente. Esse tipo de castigo era tão cruel que havia sido proibido de ser praticado aos cidadãos romanos, sob qualquer motivo. Apenas escravos e provincianos eram chicoteados como preparação para a crucificação. E os chicotes, eles eram feitos de finas tiras de couro duro, trançados com pedaços de ossos, chumbo e espinhos agudos e venenosos. Então, os carrascos se puseram a golpear a Jesus. A pele de Jesus começou a ser dilacerada e se rompeu. O sangue espirrava e a cada golpe ele reagia num sobressalto de dor. Aos poucos, ele ia perdendo a sua força. Um suor frio escorria da sua testa. A sua cabeça girava e ele sentia vertigem de náusea. Calafrios lhe corriam ao longo das costas e se ele não estivesse preso no alto pelos pulsos, ele cairia numa poça de sangue. Mas Jesus suportou tudo isso em silêncio. Logo a seguir, registra o Evangelho de Mateus, no capítulo 27, os versos 27 a 30, o seguinte: os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram sobre a sua cabeça e na sua mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe com ele